Caros cabecinhas, a todos dou as boas-vindas a esta segunda sessão do ciclo de encontros da Basílica deste ano pastoral. No encontro de hoje, escutaremos a palestra Creio, Adoro, Espero e Amo-vos, Viver teologalmente a partir da mensagem de Fátima. Quem nos traz esta palestra hoje é já o nosso habitual convidado, Padre José Nunes Silva, presbítero da Diocese do Porto, desde 1989, foi também capelão do Hospital de São João desde 1998. Leciona atualmente Antropologia Médica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a Unidade Curricular de Cristianismo e Cultura na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, também no Porto. É desde outubro de 2016 capelão no Santuário de Fátima. Agradecemos desde já a disponibilidade que terá em nos apresentar esta reflexão que vamos escutar agora. Obrigada. Vai ser preciso. Neste dia de Santa Jacinta, do nascimento de Santa Jacinta, saúdo-vos a todos e saúdo particularmente o Sr. Reitor, a quem agradeço a confiança de me confiar esta tarde e vou tentar falar de modo a que me entendam. O tema que me foi proposto: Creio, adoro, espero e amo-vos, viver teologalmente a partir da mensagem de Fátima. O que é viver teologalmente? Viver teologalmente significa assumir a vida como dom recebido de Deus e, sustentando-se nas fontes eclesiais e interiores da graça, realizar em resposta existencial, realizar-se a si mesmo em resposta existencial às suas interpelações. De que falamos quando dizemos viver teologalmente? Podemos discorrer sobre o sentido desta expressão e refletir do ponto de vista da teologia da vida espiritual sobre o seu significado, ou do ponto de vista da teologia moral sobre as suas implicações éticas. Correríamos o risco de nos ficarmos por um discurso sobre a vida teologal, sem chegarmos a alcançar que viver teologalmente está para além de qualquer discurso. Não é possível conter num discurso o que significa e o que implica a vida em Deus a realizar-se na vida de uma sua criatura redimida. Por isso, o melhor é inclinarmos-nos diante das histórias de vida totalmente teologalmente vividas e contemplá-las de mente e coração abertos para descobrirmos o que significou e o que implicou para aqueles que viveram assim, viver teologalmente. Neste necessário exercício de contemplação, Fátima pode ajudar-nos e ajudar-nos de maneira singular. Para além de outras razões, por uma muito evidente. Para além da figura central de Maria, também os protagonistas criança do acontecimento original de Fátima são um modelo claro e luminoso da luz e da claridade que fundam e manifestam este mistério da vida teologal. Tanto quanto o mistério nuclear da vida teologal seja de explicar, a narrativa da santidade dos pastorinhos explica-a de modo único e cada um de modo único. Porque a vida teologal tem isto: realiza-se em cada um de modo absolutamente único. Porque Deus assume as características pessoais de cada um daqueles que chama e que livremente lhe respondem. Este consentimento livre dado a Deus é condição indispensável para existir teologalmente. Este consentimento livre é que torna o sujeito humano capaz de abrir o mistério de si mesmo ao mistério de Deus nele. E a experiência de Deus nele é percebida como interpelação dirigida à sua liberdade, entendida esta como capacidade interior circunstanciada
para responder ao que Deus a chama a ser. Não é apenas, como pensa o tempo ideologicamente individualista, até egolátrico, da história que atravessamos. A liberdade não é apenas a ausência de qualquer circunstância exterior condicionante ou impeditiva da realização do indivíduo. É mais do que isso, muito mais do que isso. A liberdade da pessoa a quem Deus interpela, diretamente no segredo da própria consciência ou indiretamente, através do rosto dos outros e da voz do planeta sangrento e sangrado que habitamos. Esta liberdade, a liberdade necessária para responder à voz de Deus que chama a uma existência teologal, defino-a como a minha capacidade interior, circunstanciada, de responder ao que sou chamado a ser. E é esta liberdade que nós somos capazes de reconhecer na pergunta-chave de Lúcia, no início de quase todas as aparições da Cova da Iria. Vosso Messê que me quer. A liberdade necessária à experiência da vida como existência teologal é aquela que se expressa pelo me, reflexo de Lúcia interrogando. Vosso Messê que me quer. Porque a interrogação significa a abertura do espaço interior da própria vontade para o sentido da resposta que receber. Abertura do me, do eu inteiro, interior da pessoa. E é verdade que a esta interrogação, a Senhora do Céu, que lhes promete o céu, responde não dando uma ordem, mas apresentando, fazendo um pedido apenas. Apenas diz, vim para vos pedir. E continua e diz, depois vos direi quem sou e o que quero. É a proposta de um calendário de encontros com que as três crianças se comprometessem. Mas é ainda mais verdade que depois de inscrito o encontro no horizonte do céu, sim, vais, a substância da resposta da Senhora à interrogação inicial da Lúcia se venha formular decisivamente é na interrogação à liberdade dos pastorinhos. Quereis oferecer-vos a Deus? E podíamos expressar o sentido das palavras difíceis seguintes da pergunta deste modo. Para participar na Páscoa do meu filho, quereis oferecer-vos a Deus para participar, para tomar parte na Páscoa do meu filho? No fundo, quereis integrar, quereis meter-vos dentro do movimento de Deus para com os homens, realizado no acontecimento da encarnação redentora do seu Filho, oferecendo-vos a vós mesmos a Deus em favor da salvação dos homens? O compromisso com o calendário dos dias 13 até outubro é apenas uma premissa. Estabelecer de um caminho de intimidade progressiva que alentou e sustentou as três crianças na realização da resposta livre dada à interrogação. Sim, queremos. E neste verbo querer da pergunta de Lúcia, como da resposta imediata da Senhora, depois vos direi quem sou e o que quero, e da sua interrogação final, quereis oferecer-vos a Deus, como da resposta de Lúcia em nome dos três, sim, queremos. Neste verbo querer, ecoa o mesmo movimento íntimo do querer de Jesus, no combate consigo para se depor livremente no querer do Pai. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Na afirmação do querer dos pastorinhos, encontramos-nos com o mesmo sentido do verbo querer de Jesus em diálogo com o Pai na hora tremenda do Getsémani. Manifestação de vontade livre, capacidade interior que exige combate íntimo, historicamente circunstanciada, para responder ao que naquelas circunstâncias históricas era chamado a ser, a viver. É a mesma expressão de uma vontade que livremente se abre a uma vontade que a transcende e se manifesta como vontade própria. Liberdade inteiramente rendida à vontade de Deus, não ausência de vontade própria, mas interiorização total da vontade de Deus, única forma de transfigurar a história em história da salvação, como se manifesta nas palavras do quarto Evangelho. Ninguém me tira a vida, sou eu que a deponho livremente. De resto, é este mesmo dinamismo que explica o mistério da Virgem, a protagonista maior do acontecimento de Fátima.
ao dizer-se a si mesma, como resposta à interpelação do arcanjo na Anunciação, diz-se a si mesma escrava. Não se diz serva, como algumas nossas aliviadas traduções nos fazem ouvir, temerosas do ressoar escandaloso das iníquas e amargas imagens da escravatura ao longo da história. Maria diz-se escrava, diz-se escrava. Eis a escrava do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. A palavra é a expressão da vontade de Deus, do seu querer, que implica a jovem Maria, introduzindo-a no seu querer mais vasto, o querer de Deus, o seu desígnio de dimensões universais, cósmicas, eternas, a salvação da humanidade, resgatando-a do pecado e da morte. Maria não abdica da sua condição de pessoa livre com vontade própria. Não. Antes, assume livremente como vontade própria a vontade de salvação de Deus. Pode parecer paradoxal, mas a verdade é que a Virgem se torna livremente escrava. Serva seria apenas prestar um serviço. Escrava diz mais, diz muito mais. Não diz apenas contrato de serviço, diz pertença, diz condição, condição sem condições, incondicional, total, integral, como expressa o dogma da Assunção ao definir que a Virgem Santa Maria foi elevada à glória do céu em corpo e alma. Escrava não diz apenas missão funcional, função ou conjunto de funções que se exercem como serviço. É mais e mais radical, mais essencial, no mais profundo sentido que esta palavra essencial tem. É escravo aquele que é pertença de um senhor. Pertence ao seu senhor e obedece às suas vontades, formuladas como ordens. Apenas servir é pouco quando comparado com pertencer. A originalidade teologal da escravatura de Maria é que é voluntariamente escrava. É livremente que a sua vontade interioriza a vontade de Deus, assumindo-a como sua vontade. Não se trata, no mistério de Maria, de apenas cumprir vontades de Deus expressas em ordens suas, como seria se fosse apenas serva, por contrato, ou escrava involuntária, por posse. Trata-se de livre, assumir voluntariamente a vontade de Deus como sua vontade. O conselho evangélico da obediência, por tantas e tantos assumido como voto religioso, encontra aqui o seu fundamento e o seu horizonte de compreensão. Por isso, ainda que não só por isso, Lúcia se fez carmelita, quis dar a forma obediencial carmelitana à teologalidade da sua existência. E vale a pena, neste momento, a propósito, questionarmos-nos nós próprios. E que consciência cultivamos de nós mesmos quando rezamos todos os dias: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que distinguimos aqui o lugar silencioso da oração pessoal, ou litúrgico, ou devocional, de aprofundamento da consciência da nossa condição batismal, portanto, teologal? A nossa condição batismal, que é a condição filial e fraternal de que emerge uma vocação, um chamamento a ser? Sim, o batismo chama. No batismo somos chamados à santidade, o Concílio disse-o. A santidade quer dizer a viver teologalmente. Do batismo emerge para cada um uma vocação que virá a compreender como a sua vocação. Chamamento de Deus a assumir a própria vida como obediente resposta pessoal, livre, em Cristo e como membro do seu corpo na história, a Igreja, resposta às interpelações que Deus lhe dirige, pelos sinais dos tempos que cada tempo da história dirige à comunidade dos discípulos de Jesus e nela, e até por seu intermédio, a cada um especificamente. É o discernimento conduzido pela voz interior do Espírito. Só assim cumpriremos aquilo a que somos chamados no mundo, reconhecendo-o como lugar em que o reino de Deus se encontra em processo, assumirmos-nos como sacramento, sinal e instrumento que é, como quem diz, condição e missão,
sacramento da salvação. Por isso, podemos dizer teologal a nossa condição e a nossa existência. É verdade, tudo começa na liberdade. Tudo começa na liberdade. Este dinamismo crístico da liberdade, que em Maria se realiza exemplarmente, é o mesmo dinamismo existencial que vivem os pastorinhos. Fátima começa na liberdade dos pastorinhos. É um dinamismo existencial teologal. Contemplando-os, como nos propunhamos no princípio, contemplando-os podemos ir descobrindo o que será viver teologalmente. Não estamos habituados a ler Fátima explicitando este dado, a liberdade. Condenamos a mensagem ao cárcere das palavras difíceis para os ouvidos deste tempo da história, as da interrogação crucial da Senhora na primeira aparição, que manifestam a imagem de um Deus que não apenas envia, mas quer enviar sofrimentos e sofrimentos a crianças. As palavras que compõem o léxico da leitura literal dos escritos de Lúcia, como pecado, penitência, sacrifícios, inferno, até conversão. Todas palavras que, aos ouvidos dos tempos que correm, soam como palavras de outro tempo. Mas a verdade é que Fátima, podemos dizer, na perspectiva desta meditação que partilho convosco, podemos dizer que a verdade é que Fátima é, antes de mais, sobre uma palavra-chave plena de atualidade nos nossos tempos e pelos nossos contemporâneos valorizada. Sem escavarmos as palavras antigas que fundamentam o olhar preconceituoso, ou se calhar não tanto, do nosso tempo, para permitirmos a aparição da liberdade na raiz de tudo o que aqui aconteceu, sem fazermos este movimento, esta escavação, não teremos possibilidade de encontrar um modo de viver teologalmente a partir da mensagem de Fátima e de a propor como narrativa significativa aos homens e mulheres deste tempo de ilusão e desencanto. É que viver teologalmente é, antes de mais, a decisão de uma liberdade humana que se faz resposta existencial a um dom precedente de Deus, em que radica uma vocação. Ora, em Fátima, é-nos dada uma narrativa em que se narra a si mesmo o mistério da liberdade humana, na existência de 3 crianças que livremente responderam sim, queremos, a uma interrogação que o céu lhes dirigiu e aderiram a um projeto de salvação que os transcendia, tornando-se assim livres participantes no processo ainda em curso da redenção, mesmo se já consumado na encarnação do Filho de Deus e filho da escrava Maria de Nazaré, que na cova da Iria Nossa Senhora do Rosário de Fátima deu voz e rosto e corpo à interpelação divina. Na aparição de maio de 1917, a hora de responder, como foram os pastorinhos capazes desta realização, desta entrega livre de si mesmos em existência teologal? Respondendo à pergunta. Foram capazes porque tinham sido preparados, educados ao longo do ano anterior pelo anjo, o grande mistagogo que os introduziu num processo de relação com Deus e os conduziu através do seu mistério, não com um discurso sobre Deus, um discurso doutrinal, mas pela experiência de uma relação vital progressiva, um processo de interiorização de Deus neles e deles em Deus. Os 3 passos deste processo, as aparições da primavera, do outono e do verão de 1916, foram 3 passos de um processo de iniciação que os preparou para a resposta livre de adesão a uma proposta que lhes pedia a abdicação de si mesmos, para se entregarem a consumar neles, como sujeitos ativamente, livremente participantes, não somente passivamente beneficiados, o próprio mistério da redenção, a Páscoa de Jesus Cristo. Detenhámo-nos no primeiro encontro da primavera, como quer dizer na estação o irromper de vida nova. O anjo da paz, de uma luminosa transparência teologal,
convida-os: rezai comigo. E prostrando-se com a fronte a tocar o chão, começou a rezar a oração que dá o tema a esta reflexão. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Iniciava-os neste modo de rezar. E iniciando-os neste modo de rezar, começava assim o processo de educação da liberdade dos pastorinhos para se tornarem capazes de viver teologalmente. É na experiência de uma relação orante com Deus que os pastorinhos são iniciados. Uma experiência de relação que assume as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, como dinamismos orantes. São virtudes. Sendo virtudes, são também dinamismos orantes. Estes três dinamismos, a fé, a esperança e o amor, não correspondem a três movimentos da pessoa que se eleva para Deus em oração. São dinamismos de um só movimento orante, que por ser verdadeiramente vai configurando uma identidade pessoal em processo de se definir teologalmente. A pessoa encontra a unidade do seu ser, o princípio unificador e integrador das suas múltiplas características e faculdades, também das suas fragilidades e limites, nos dinamismos da fé, da esperança e da caridade. E assim a sua vida se torna existência teologal. Existência teologal vivida como uma experiência crente, esperante e amante, a partir de Deus e para Deus, por Deus e em Deus. As três virtudes teologais são dons gratuitos, que na hora do dom apenas exigem o limiar da liberdade que acolhe o dom. Mas são dons que, pela força do seu próprio dinamismo de dom, hão de desenvolver-se como virtudes. E para o desenvolvimento e assunção do dom como virtude, configuradora e informante de uma identidade pessoal, para isso, para a transformação do dom em virtude, já a liberdade exigida é mais do que apenas o limiar da liberdade necessária ao acolhimento dos dons. O que acontece é que o esforço humano necessário a esta transformação de si mesmo, pelo exercício exigente do dom recebido como virtude querida e procurada, é um exercício de liberdade definido e determinado pelo dom que se recebeu e voluntariamente se acolheu e aceitou. Assim, cada vez mais, num processo interior nunca interrompido, nunca completado, a liberdade é trabalhada pela fé, pela esperança e pelo amor. E o exercício da liberdade torna-se uma experiência biográfica de fé, esperança e amor crescentes, porque virtudes que desenham as decisões e opções em que a pessoa, como sujeito livre, se realiza. Não se trata já somente da identidade da pessoa, trata-se de biografia pessoal, concretização livre de uma existência teologal, porque voluntária e determinada vivência crente, esperante e amante de tudo aquilo que faz parte, em tudo aquilo que faz parte da vida, em tudo aquilo de que a vida se faz. Foi neste processo que os pastorinhos foram introduzidos, ao prostrarem-se em adoração, acompanhando o anjo na primavera de 1916. E adoração, prostraram-se em adoração. Este é o elemento especificante da existência teologal proposta por Fátima, a inclusão entre as virtudes teologais da adoração. Creio, adoro, espero e amo-vos. Rezam em adoração os três dons teologais, inserindo entre eles, entre as três virtudes que definem a identidade cristã, a adoração. Mas a adoração não é introduzida aqui como um dom que se torna virtude. Não se trata de uma quarta virtude teologal, como às vezes dizemos. Mais do que uma virtude, a adoração é, na experiência dos pastorinhos, a atitude orante. Prostram-se em adoração, palavra que vem do verbo grego que significa prostrar-se. A adoração, mais do que uma virtude, a adoração, a atitude orante, é a atitude orante que
que permite a interiorização progressiva e crescente ao longo do período das aparições dos dinamismos teologais da fé, da esperança e do amor, como virtudes configuradoras do seu ser e do seu agir, incorporados na realização neles, como sua vontade, da vontade de salvação que em Fátima Deus manifesta de novo e de modo adequado ao tempo em que a história entrava naquele tumultuoso e dramático princípio do último século do segundo milénio. Porque é na história que se encontra, atenção, é sempre na história, é sempre por causa da história que Deus faz de determinado modo. É por causa da história, que Fátima é por causa da história. Porque é na história que se encontra a razão para esta enfatização da adoração no processo da definição teologal da existência cristã pela assunção e exercício livre das virtudes teologais. Naquele início do século XX, quando soavam fortes as vozes que anunciavam a morte de Deus e Deus parecia morto, silenciado pelo troar dos canhões da Grande Guerra, Fátima propõe a adoração como ambiente interior para o crescer da fé, da esperança e do amor. Porque se abria então o tempo da história caracterizado pelo aparente eclipse de Deus do horizonte do humano, pela falta de sentido de Deus. Por causa disto, Fátima recupera a primeira e natural atitude do homem diante de Deus, o homem naturalmente religioso, que diante do mistério da transcendência de Deus se prostra, humilde criatura, em adoração. Mas a humildade do cristão adorante já não é a natural, mesmo instintiva, adoração do homem naturalmente religioso. É a humildade de criatura redimida em Cristo e operada pelo Espírito que o habita. Humildade adorante que se realiza em ato de fé, esperança e amor. É para suscitar e educar nos pastorinhos criaturas redimidas, a atitude interior que configurará a sua existência como vida teologal, que são iniciados na adoração. É com esta finalidade, a adoração, que é a forma da mais inteira abertura da pessoa a Deus. A adoração é a forma da mais inteira abertura da pessoa a Deus, tornando-a capaz de radicalmente orientar para Ele, a Ele se unir e nele unificar tudo em si. Esta orientação e unificação realiza-se pelo movimento íntimo da convergência de todas as dimensões da sua pessoa e da sua vida, no absoluto transcendente que adoram, abrindo-se e entregando-se inteiros, como só a adoração diz e realiza, como só o ato de adorar consuma. O absoluto transcendente de Deus a realizar-se historicamente na vida de 3 crianças que livremente inscreveram a sua existência nas 3 linhas da vida teologal. De modo adorante, plenamente assumida como sua a vontade de Deus, viveram crendo, esperando, amando. O processo ao longo do qual os conduziu o anjo foi que os preparou para aquele momento decisivo da resposta à Senhora, porque os educou para a liberdade entendida como capacidade interior para responder ao que foram chamados a ser quando a Senhora os interrogou. No íntimo do seu sim, sim, queremos. No íntimo do seu sim, queremos. Vive esta liberdade descentrada de si mesmos. Descentrada de si mesmos, porque educada pelas virtudes teologais da fé, da esperança e do amor, que os plasmou daquele modo mais profundo, profundíssimo, que só a adoração oferece a Deus como possibilidade de se comunicar aos seus filhos. E é isso, viver teologalmente. O processo iniciou-se na adoração
interiormente assinalada pela intercessão pelos filhos daquele tempo, deste tempo também, porque não queriam, não adoravam, não esperavam, nem amavam. Tempo esquecido de Deus. A abertura radical de si mesmos a Deus, que na adoração é máxima, foi desde o princípio também a assunção da sua vontade de salvar todos. E a partir da comunhão com Deus sedento dos homens, em adoração, pela adoração, fez-se participação na redenção, na Páscoa de Cristo. Orientou-se para a salvação dos outros, definidos como pecadores. A segunda aparição introduziu-nos na dinâmica do sacrifício, não já somente a oração insuficiente para viver tal identificação com Deus, da sua vontade de salvar. A participação na redenção faz-se com a totalidade do que se é, na totalidade do que se vive. De tudo o que puderdes, oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo o que puderdes, como se dissesse, a totalidade do que sois e viveis. Como se dissesse, vós mesmos, formulados em oração e sacrifício, participantes inteiros e inteiramente na redenção, em corpo e alma, alma adorante que se expressa em oração de intercessão e corpo que não apenas se prostra em adoração, mas se oferece voluntariamente em sacrifício pelos outros. E a terceira aparição do anjo leva-os ao passo final da sua habilitação existencial para a capacidade da resposta teologal por excelência, o livre, libérrimo verbo querer, com que respondem ao interrogativo verbo querer da pergunta decisiva da Senhora. Esta terceira aparição do anjo é de adoração. Não já apenas a atitude de adoração da primeira aparição, mas o ato de adoração do corpo e do sangue, o sacramento da redenção, que misticamente comungaram, momento definitivo de comunhão vital com o Redentor, que possibilitou a resposta de maio de 1917 como primeira palavra de uma narrativa biográfica de uma aventura de santidade, de 3 aventuras de santidade. Uma aventura de santidade que foi inteiramente a experiência de comunhão com o Redentor. Participação adorante na redenção, escrita sobre as 3 linhas das virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Permita-se-me a concluir. Já está. Permita-se-me a concluir uma metáfora musical que introduz ao concerto que aí vem, mas que nos ajuda a ir mais longe na compreensão do que seja viver teologalmente a partir da mensagem de Fátima. As 3 linhas, os dons de Deus acolhidos livremente e livremente cultivados e exercidos como virtudes, constituem como que uma pauta sobre que se compõe música. Sim, como qualquer cristão, os 3 pastorinhos encontram nos dons virtudes teologais da fé, da esperança e do amor, a caridade, as 3 linhas de uma pauta trinitária sobre que compor a melodia jubilosa de uma existência gratuitamente recebida e responsorialmente dada. Ao introduzir a adoração entre elas, Fátima oferece à sua vivência um elemento específico, o necessário para aquele, ainda este, tempo da história. À cristã normalidade teologal de viver crendo, esperando e amando, as 3 linhas da pauta, Fátima oferece uma clave, a adoração. A adoração não é mais uma linha, a adoração é a clave que, colocada no início da pauta, define, porque o tempo era aquele, porque o tempo é este, define as linhas da pauta. É a clave que identifica cada uma das linhas, qualificando-a como exercício adorante. O crente esperante, amante, que Fátima propõe, é-o em modo adorante. Composição no tempo e entoação pela eternidade além do canto novo de uma vida em Deus. A adoração não é mais uma linha, nem sequer é colocada sobre uma linha, como qualquer clave em qualquer pauta. A adoração não é mais uma linha, nem uma linha, nem sequer é colocada sobre uma linha, a linha da pauta que define a identidade dessa linha, qual a nota que lhe corresponde
e, por referência a essa, qual a nota correspondente a cada uma das outras linhas. Na pauta da vida teologal, segundo Fátima, a clave da adoração é colocada no espaço entre duas linhas, a da fé e a da esperança. Eu creio, adoro, espero. É colocada entre a fé e a esperança, as mais obviamente centradas em Deus, crer e esperar, porque o amor já é Deus Ele próprio. No espaço entre essas, crer e esperar, a linha da fé e a linha da esperança, a clave da adoração dá nome à linha do amor, que se diz caridade. Depois, isto é, agora, em cada agora, é compor. Compor sobre esta pauta, confiada que é à liberdade da pessoa que cada um é, teologalmente potenciada para vir a ser plenamente o que é chamada a ser. Compor. A autoria da composição de que Deus presente em si e porque o próprio, vivendo em Deus, é afinal o verdadeiro autor, o autor da música composta, do canto, sem impedir ou sequer diminuir a autoria do sujeito humano, que livremente o acolhe e se lhe entrega. As notas, os tempos, o ritmo, as pausas, o tom maior ou menor, consoante a vida, os acidentes, tudo é obra da liberdade humana habitada pelo Deus que se adora, composta sobre a pauta trinitária da vida teologal. E as palavras do canto são a própria vida e o silêncio. A fé, a esperança e a caridade percebem-se assim vitalmente, não como três movimentos da alma para Deus, mas como três dinamismos de um único movimento, o movimento da adoração. A pessoa que se abre inteiramente para o Pai, rendendo-se diante do seu mistério, descobrindo-se nele e descobrindo-o em si, pelo Espírito, luz interior, vivendo assim a sua existência, participando na redenção por Cristo, com Cristo e em Cristo. E em Fátima, sob o olhar de sua mãe, disse: